que ninguém te conta sobre anorexia nervosa. Você acha que anorexia é sobre não comer? Pois é, a coisa vai muito além disso. Isso é só a pontinha do iceberg. Existem vários fatores por trás disso. Sou Pérsida Justo, tenho 68 anos, instrutora de Pilates, e estou aqui com a doutora Isa Toledo, psicoterapeuta, que já viveu o processo, e ninguém melhor do que quem já viveu para falar sobre o assunto. Obrigada, Pérsida, pelo convite, principalmente para falar de um assunto que quase ninguém fala e que é muito importante ser abordado. Eu sou Isa Toledo, sou psicoterapeuta de orientação neuropsicanalítica e vou falar para vocês sobre a anorexia nervosa, que é um transtorno que está dentro dos transtornos dismórficos, ou seja, os transtornos com o corpo, e eu falo não só do ponto de vista clínico, mas também do ponto de vista de testemunho. Que já viveu isso, né, doutora Isa? Sim. E eu presenciei como professora dela de Pilates, vivenciei isso com ela. A minha primeira crise, né, de anorexia foi aos 18 anos, quando a minha mãe morreu, e depois a gente não imagina naquela época, né? Hoje eu tenho 55 anos. Quando eu tinha 18, ninguém nem ouvia falar disso. Você não come. O que mais ouve, a pessoa que tem anorexia ouve é: você não come porque está com frescura. Você não come porque quer chamar atenção. E não é isso. É uma espécie de controle inconsciente em que você tenta regular o que você está sentindo através do corpo, né? É como se intrapsiquicamente nada você conseguisse ter controle, então você vai para o corpo, porque aquilo que não encontra linguagem, o corpo tenta simbolizar. E se a gente não tem consciência do que está acontecendo, ele vai sempre procurar o caminho errado, né? E o que realmente está por trás da anorexia, doutora? Olha, são muitos processos de luto não elaborado, muitos traumas que não foram, que não encontraram linguagem, né? Porque as pessoas pensam que o trauma é só uma dor, mas ele não é apenas uma dor, é uma dor que não conseguiu ser escutada, que não conseguiu ter uma linguagem. E o corpo acaba sendo a linguagem, né? Então, todo transtorno dismórfico, né, tudo que vem para o corpo precisa ser escutado, né? No meu caso em especial, eu já tive várias crises de anorexia. A última foi a recente, que você me ajudou e continua ajudando a atravessar, porque a cura, ela existe, mas ela não é definitiva. Ela é um atravessamento, né? E a vida é uma travessia. Então, é preciso você ter consciência do que está por trás da crise, né, da anorexia, para você conseguir lidar com ela da melhor maneira. Para quando o seu organismo realmente não aceitar a comida, porque é muito difícil, não é fácil, a gente quer comer, precisa, o corpo está pedindo, mas é como se tivesse uma barreira. A comida não tem gosto, a digestão não acontece, então é muito mais profundo do que isso. Então, se articular com o corpo de uma forma saudável é uma forma de encontrar a cura. E muita gente tem isso como vaidade, né? Ou é um sofrimento emocional? É um sofrimento psíquico enorme, é uma dor terrível. Porque imagina, nós somos mamíferos. Qualquer animal, quando tem fome, busca comida. Isso é instintivo. Aí nós temos um neocórtex que nos diferencia dos animais, dos demais mamíferos, e aí e isso daí te impede de buscar aquilo que vai regular o seu corpo, que é o alimento. Então, há uma dor tão grande por trás disso que é como se fosse um sentimento de aniquilação. Como você não pode escolher morrer, então é como se
aniquilando o corpo, que sem o corpo a gente não vive, você fosse aniquilar a dor. Mas não é isso que acontece. E também Um autoflagelo? na verdade, foi observado, né, ao longo da história, os primeiros fenômenos de anorexia com freiras que faziam jejum, né, como uma conexão espiritual. Então, como tudo aquilo que não tem regulação acaba virando uma patologia, isso foi se prolongando. Então, o jejum, até hoje, que a gente faz não só para desintoxicar o corpo, mas também para, teoricamente, nos conectarmos mais com o espírito, se ele for feito em exagero, ele vira um transtorno, que é a anorexia. Então, são vários fatores que estão ligados à anorexia. A necessidade de controle, sem ter como conseguir esse controle, né? Uma necessidade inconsciente, traumas que não encontram linguagem, lutos que não foram elaborados, principalmente traumas de infância na fase oral, que é quando a criança ela deixa o peito da mãe, e no meu caso em especial, depois de muitos anos, né, com muita terapia, eu fui descobrir, né, um dia minha analista virou para mim e falou assim: você tem fome da teta da tua mãe, mas a teta da tua mãe você não vai ter mais. Então isso foi uma virada de chave, mas quer dizer, é a cura? Não, porque aí depois dessa primeira virada de chave, você vai virando outras chaves. Então, o que é a cura? Cada vez que você vira uma chave, é uma cura. Mas o inconsciente, ele não para de produzir. Então, quanto mais conteúdos você traz para a consciência, e isso é feito através do autoconhecimento, se esse autoconhecimento ele não for possível sozinho, tem que ser com a ajuda de um profissional, porque senão você não consegue atingir, você precisa de um outro para sinalizar para você. Junto a isso, tem a magreza como padrão de beleza. Então, é um defeito que vira um efeito, né? O anoréxico, ele gosta de se sentir magro, e tem uma coisa que é muito complicada aí, ele nunca se vê magro. Então, eu cheguei a pesar numa fase, em 2000, no começo de 2000, 42 quilos. Hoje eu peso 52. E é aquela coisa de se olhar no espelho e se ver enorme, Se né? ver enorme. E junto com a anorexia, também vem, se não tiver um manejo bem feito, vem a bulimia. Na época, eu passei em um psiquiatra e ele me passou um antidepressivo, porque também está ligado à depressão, está ligado à melancolia. Então, Autoestima. tem autoestima, tem comorbidades, né? E na época ele me deu um antidepressivo que abria o apetite. E aí eu entrei numa fase bulímica. O que é a bulimia? A anorexia é a recusa do alimento. A bulimia é a expulsão do alimento. Então você tem aquela compulsão de abrir a geladeira, comer tudo assim de uma forma absolutamente descontrolada. Aí quando você termina de comer, vem um sentimento de culpa, uma dor, é óbvio, no estômago, uma dor física. E às vezes essa dor física, ela também é reguladora. Porque a dor psíquica, ela é maior que a dor física. A dor física a gente localiza, a dor psíquica não, né? Então, além da anorexia, tem a bulimia e tem o cut, que são as pessoas que se mutilam, né? Principalmente quem sofre de transtorno borderline, né? Eu já atendi pacientes que pegavam a gilete e cortava para ver o sangue escorrer. Porque quando esse sangue escorre, quando essa dor física ela vem, ela alivia a dor psíquica. Então, a anorexia não é sobre não comer, não é só sobre vaidade. É sobre um sofrimento muito intenso, muito devastador. É muito subjetivo a cura, né? Porque existem alguns padrões, alguns protocolos, mas a pessoa tem que ter um autoconhecimento. Por exemplo, agora eu consegui chegar num platô. Assim como as pessoas, quando estão em processo de emagrecimento, chegam num platô e o corpo para de perder peso,
Então, na anorexia, você precisa encontrar um platô que você não pode mais emagrecer, porque é mais ou menos uma chave invertida da obesidade, né? Então, eu consegui, com o Pilates, encontrar esse platô que foi 52 quilos. Porque eu já estava caindo para 48, 47 e adorando. Porque é como se, perdendo o peso, eu tivesse assumindo o controle de alguma coisa, né? O meu corpo elaborando uma dor que eu não estava conseguindo elaborar psiquicamente. E aí, o que o Pilates faz? O Pilates, ele organiza. Ele organiza o corpo e aí você consegue integrar a psique e o corpo. Então, qual seria a cura para a anorexia? Essa integração corpo e psique. O que tem que ser tratado? Em primeiro lugar, a inteligência emocional. Não a inteligência emocional como os coaches trabalham, mas a inteligência emocional a partir da regulação dos afetos fundamentais que nos constituem, né? Que constitui todos os mamíferos. Dentre eles, o panic grief, que é um dos 7 afetos, que quando não está regulado, ele leva a gente ou para uma depressão, para uma anorexia, para uma compulsão, né? Porque também é o circuito do luto, né? E o luto, para o Freud, né? Segundo Freud, é um afeto normal. Então, o que é um afeto normal? É algo que tem que ser vivido. Então, as pessoas, elas muitas vezes confundem isso. Elas falam assim, fulano de tal está em luto, mas às vezes a pessoa nem entrou no luto. Quando você entra no processo de luto, aí você começa a se organizar. Então, para você entrar em processo de luto, você tem que se colocar em contato com a angústia. Porque se você não se coloca em contato com a angústia, o processo não acontece. Nossa, é incrível essa mente humana, não é? Tão simples e tão complicada. Doutora, e por que as pessoas negam e até escondem que têm Anorexia? anorexia? Porque é muito difícil, né, Chegam até a ficar nervosas se sim, alterarem quando você pergunta. sim, e tem fóruns de anoréxicas, porque é como se fosse assim para algumas pessoas, tá? Não todas. Algumas pessoas, algumas grupo de anoréxicas, elas se juntam alguns fóruns e falam assim, olha, que aí vem outras, é quase um transtorno delirante, né? Quando está nesse ponto, porque há vários gradientes da anorexia. Então, quando entra nesse grau delirante, a pessoa nega, ela fica nervosa quando falam para ela, porque é a forma de controle que o cérebro dela encontrou, que é controlar o peso e se manter o mais magra possível. Então, ela nega por quê? Porque ela, às vezes, tem vergonha, como muitas pessoas têm vergonha de assumir as suas vulnerabilidades, isso é normal, né? Ela nega porque ela não quer assumir que esse dispositivo de controle está falhando. Então, quando você fala para uma pessoa anoréxica que está muito grave, que não quer, ela vai negar. E não é uma negação muitas vezes consciente, é uma negação inconsciente, porque ela acha que não, que ela está bem, principalmente porque ela se olha e ela não se vê tão magra quanto você está enxergando ela magra. E como o drogado, né, e o addict, a pessoa precisa querer também para sair do processo? Para tudo, né? Ó, é impossível educar quem não quer ser educado. É impossível curar quem não quer ser curado. Então, como qualquer outro problema, é preciso que a pessoa ela queira, Em primeiro lugar, né? e ela reconheça o sofrimento e ela
se permita sofrer de formas diferentes, porque digamos que esse é um sofrimento que ela já conhece. Ou seja, o cérebro dela já sabe lidar com esse sofrimento. E o que é a inteligência emocional? É você adquirir o maior número possível de modelos preditivos no seu cérebro. E o que é isso? É você ter a maior capacidade possível de lidar com os conflitos. Né? Não é apenas, bom, eu descobri que se eu não comer, a minha dor psíquica ela vai diminuir. Então, não vou comer mais. Aí começa um processo de emburrecimento, porque os seus neurônios vão entender? Bom, tá bom assim, então eu não preciso regular mais nada. Então, desenvolver a inteligência emocional é ampliar os modelos preditivos neuronais e as várias formas de encarar o sofrimento. E aí, doutora, quais os sinais, os primeiros sinais para se perceber que um filho, uma pessoa está com o problema? Assim, na verdade, assim, é muito difícil detectar anorexia, porque a magreza é vista como uma virtude. Então, quando você vê que uma pessoa está perdendo muito peso descontroladamente e ela não está perdendo apenas peso, ela está perdendo tônus muscular, queda de cabelo, quando está num estágio muito avançado, se a mulher ainda está em fase fértil, ela para de menstruar, quebra dentes. Isso quando já está num estágio muito avançado. Então é muito difícil a outra pessoa perceber. Os pais, né, ou as pessoas... Geralmente você está batida, né? Como você está batida. Tá? Então não é só a magreza, né? É uma magreza que ela vem com uma palidez, um cansaço, porque o corpo não tem alimento, não tem energia para nada, né? Então, os sinais: desânimo, muito desânimo, cansaço sem a pessoa ter feito nenhum esforço, o emagrecimento muito acelerado, pele opaca, cabelos desnutrido. Então, assim, depende de como que a pessoa é saudável, de como você a conhece saudável e de como ela está. E o que a família geralmente ignora? A família ignora que há uma dor maior por trás da anorexia, porque geralmente essa dor envolve outros membros da família, né? O anoréxico, ele é o paciente identificado, mas para ele ser tratado tem muitas nuances, né, na dinâmica familiar que precisam ser revistas. Então, a família nem sempre quer assumir, né? É muito não comum... Não assume, não entende e, inclusive, critica, não é? Quando ali no momento a pessoa está precisando de um acolhimento, eu acho que a família acaba... E aí começa aquilo, não, porque você tem que comer, que você está muito... Isso é terrível. Não consegue entender, né? Isso não ajuda. Falar que a pessoa está muito magra, que ela precisa comer, isso não ajuda. Isso atrapalha muito. É tornar o alimento... Porque, vamos voltar lá. Se isso começa na fase oral, que a criança nasce, ela vai para o peito da mãe. No período da amamentação, não é só o alimento que a mãe dá, ela dá o afeto. E, no meu caso, isso foi um componente muito marcante, porque eu fui amamentada até os 5 anos de idade. Né? Então, depois que eu comecei a ter os primeiros episódios ainda na primeira infância. Né? Com 9 anos, eu pesava 25 quilos, 21 quilos. Cheguei a ficar internada uma vez. Mas meus pais, uma família muito simples, só achava que eu não queria comer. Louco isso, né? E é normal amamentar para criança? É normal amamentar ser amamentado até os 5 anos? Olha, 3 anos eu já vi. Aí depende do que você chama de normal, né? Muitas vezes o normal é patológico. Não existe um normal
nas relações humanas. O normal é o saudável. No meu caso, eu sou a 6ª filha de 8 irmãos. Eu diria saudável. É saudável? Assim, A minha trocaria. mãe tinha leite, eu queria mamar e ela me dava o leite. E a minha mãe ela teve a primeira gravidez aos 16 anos. Amamentando, naquela época não tinha informação, uma família muito humilde, muito simples, ela não engravidava. Hoje eu analiso isso. É óbvio que quando eu era criança eu não sabia disso. Quando eu era criança eu queria a teta da minha mãe e pronto, acabou. Né? Aí onde começaram os meus problemas? Foi quando nasceu a minha irmã mais nova. E ainda assim eu roubava um pouquinho do peito da mãe. Depois nasceu a outra, a caçula. Aí não teve mais jeito. Né? Então, teve essa ruptura, houve aí um trauma, e é esse trauma que volta quando vem as crises de anorexia. Ele sempre volta. Hoje eu falo disso rindo, falo com tranquilidade. Então, vamos dizer que esse aspecto está curado, mas tem muitos outros, né? Que vai depender da história de vida de cada um. Este foi o primeiro ponto que eu identifiquei. E a partir daí eu iniciei a minha cura. Mas essa cura, ela nunca é definitiva. Ela vai e volta. Por isso que é um transtorno, ele transita, né? Interessante. Então, assim, quando você tem a consciência de que você tem esse transtorno, como eu tenho hoje, tem dias até hoje que a comida, eu não consigo olhar para a comida. Eu chego a sentir uma dor na hora que eu vejo a comida, uma recusa assim terrível. Aí eu vou e me peso. Se eu tiver com 52 quilos, eu faço uma vitamina, alguma coisa e tomo. Quando eu tô com menos de 50, aí eu tenho minhas marmitinhas, eu vou lá, descongelo uma marmitinha, mesmo sem querer, eu como. Porque isso é consciência. Eu acho que tudo é uma questão de consciência mesmo, né? A Só pessoa, que, quando ela está predisposta à cura, né? então, mas não é Principalmente. só uma questão, porque a consciência, ela também não é uma coisa que está o tempo todo ali em equilíbrio. Né? O nosso inconsciente, ele manda mais do que o nosso consciente. Né? Ter a consciência do transtorno não significa que você vai estar o tempo todo consciente. Quando vem um abalo emocional muito forte, essa consciência rebaixa. Aí os afetos, eles sobem. Então, a dor aumenta. Então, é muito difícil você conseguir se manter nessa homeostase, né? Que é esse equilíbrio. É uma luta diária. Não é algo que, bom, agora eu estou bem, acabou. Porque senão eu acabo esquecendo de comer. Como eu esqueço de comer. Esqueço de tomar água. E aí o Pilates me ajuda muito, porque quando a gente vai trabalhar essa consciência corporal, é um momento em que eu estou me integrando com o meu corpo. Que essa consciência, ela está vindo para o corpo, ela não está só no nível mental. Então, a consciência corporal, ela é fundamental no tratamento da anorexia. Por isso eu falo, né, gente? Pilates é vida. Na questão social, você acha que redes sociais podem influenciar Sim, a rede social faz parte a da nossa anorexia? vida, ela influencia em tudo, né? Mas não é a culpa da rede social. A rede social expõe, né? A rede social agrega pessoas, a Eu rede digo social... assim, a comparação, A eu acho que é um fator... comparação, ela sempre vai existir. Não precisa de rede social. E essa Basta... comparação pode piorar o quadro da pessoa. Mas ela existe, a comparação ela existe, só que tem que saber comparar. Porque a gente vai sempre se comparar.
A questão Por é, mais que se fale, que se escreva. não é negar, isso aí, sabe? Isso aí É uma é questão. ficar negando, não se compare. Gente, a comparação faz parte do aprendizado. A gente aprende comparando. Concordo. Então, não adianta falar assim, não, você não pode se comparar. Você vai se comparar. Então, aprenda a se comparar. Então, aí entra uma questão de educação. E a educação, ela é mais importante até do que a saúde, porque é através da educação que a saúde vai ser construída. Tudo passa pelo crivo da educação. Não a educação formal, institucionalizada, mas da pedagogia mesmo, da educação da criança, né? Quando vai educar os filhos, vai ensinar a comer, vai ensinar isso, ensinar aquilo. Isso é educação. Então, tudo passa pela educação. Eu tive uma paciente que tinha anorexia, uma senhora de mais de 70 anos, e depois de um tempo, né, ela lembrou, porque sempre assim, a gente começa a investigar como era a alimentação, né, da pessoa na infância. E aí ela lembrou que quando ela ia comer, a família era uma família muito rígida, não podia sujar a mão na hora de comer. Então, não podia conversar durante as refeições. E isso deixou um trauma nela. O comer, que é algo natural, deixou de ser algo natural e passou a ser algo cercado de cobrança. Então, você percebe que o elemento-chave Perdeu o dessa prazer ali, paciente né? Um momento de prazer virou de cobrança. de cobrança. Então, você percebe que, no meu caso, é uma chave, no caso dessa paciente, outra chave completamente diferente. Então, não existe assim um único padrão. Cada um tem a sua história. E é dentro da própria história que você vai descobrir a cura. Dentro da própria história. Bom, doutora, como você afirmou, não existe a cura definitiva. Né? Não existe. Agora, doutora, o que você diria para alguém que está passando pelo processo? Que conselho você daria para essa pessoa? Assuma, primeiro. Ouça o teu corpo. Meu falecido marido, que era médico, ele falava uma coisa que eu trago para a minha vida e levo para os pacientes. O corpo é sábio, a mente é burra. Ouça o teu corpo. Teu corpo é a sua ferramenta existencial. Se ele não está te possibilitando existir, viver com qualidade, é porque alguma coisa está errada. Doutora, essa questão da seletividade das crianças hoje, escolhendo fast food, uma só quero fruta, outra só comem sólido, outra só líquido. Olha, você está falando de crianças de que idade? Eu acho que de 2, 3 anos de idade para frente. Então, o que precisa ser analisado aí? O vínculo da criança com seus cuidadores. Porque não dá para falar que é anorexia, tá? Mas vamos pensar na comida como um símbolo de protesto. Então, se o vínculo da criança com o seu cuidador, com a sua mãe, ou depende de quem cuida, a gente atribui cuidador sempre a responsabilidade é da mãe, só que não é só da mãe, né? Mas o que pode acontecer em alguns casos, né? Tem que ser analisado particularmente. Em alguns casos, a criança ela está selecionando alimentos que dão mais prazer porque ela não está se sentindo amada o suficiente, né? E o hormônio, né, do amor é a ocitocina. Então, se ela não se sente amada pelos seus cuidadores, ela vai ter essa sensação, né, uma liberação de ocitocina no alimento. E aí vai ser o paladar dela que vai mandar, porque ela não tem consciência do que é nutricional, do que é nutritivamente bom para ela.
ela vai se relacionar com a comida que dá mais prazer para ela. Porque uma criança de 2, 3 anos, o cérebro dela é muito... ainda está no comecinho, o neocórtex dela não está totalmente desenvolvido. Então, essa criança, o que ela está buscando? Vínculo. Né? Se ela não está conseguindo ter um vínculo seguro com seus cuidadores, ela vai se vincular com o objeto que é a comida. A comida está dando prazer. Então, às vezes é só fruta, porque é mais do paladar, não é porque ela tem consciência de que a fruta é melhor do que o salgadinho. É o paladar. Né? Então, a maneira que ela tem de se sentir, vamos dizer assim, viva, é através do prazer da comida. E você aí que está nos assistindo, já viu algum caso semelhante? Conhece alguém que está passando por isso? Deixe aí nos comentários, que a doutora Isa Toledo vai responder para vocês. Aproveita e já se inscreva no canal, para que você não perca os nossos conteúdos. Muito obrigada mais uma vez, doutora Isa, pela presença. Eu que agradeço, Pérsida, principalmente porque conhecimento é algo que quanto mais a gente divide, mais se multiplica. E você é uma multiplicadora disso, e é um prazer enorme estar aqui com você.